Nesse vídeo eu vou falar sobre alguns produtos que você pode usar eventualmente para auxiliar na lavagem das fraldas de pano. Lembrando que esses produtos eles são opcionais, não tem necessidade de você utilizá-los na lavagem das fraldas, mas eventualmente por uma necessidade especial, por alguma questão de impermeabilização ou de odor, ou se de repente na cidade que você mora você tem água dura, então você vai precisar utilizar algum desses produtos eventualmente. Também é preciso falar que fralda limpa não significa fralda esterilizada. Você não vai precisar desinfetar a fralda todas as vezes que você for lavar. Não precisa matar todos os micro-organismos que estão ali, porque pode até ser prejudicial para a pele do bebê. Tem muitas bactérias que são positivas, que ajudam a formar uma certa resistência na pele, então não é legal você fazer uma esterilização toda vez que for lavar as fraldas. Existem algumas situações especiais, como alguma infecção por bactérias, por vírus, por fungo, ou quando você compra uma fralda usada de desapego, daí você precisa fazer uma lavagem mais profunda para tirar qualquer possível micro-organismo que esteja ali. Então, é nessas situações que você vai precisar usar alguns dos produtos que eu vou falar aqui. Bom, eu vou começar falando sobre alguns produtos que você pode usar para desinfetar a fralda. Bom, eu vou falar do lisoforme primeiro. O lisoforme ele é constituído por um tensoativo catiônico, que é um composto quaternário de amônia, tem a concentração de 0,38%. E daí tem conservantes, atenuador de espuma, controle de pH, fragrância, tem outros constituintes na forma. É a mesma constituição, por exemplo, de um pinho-sol que a gente usa para desinfetar vaso sanitário, banheiro, enfim. Só que a concentração desse pinho-sol, por exemplo, já é 0,65%. Daí a gente fica questionando, será que tem necessidade de usar esse produto que é forte, né, assim, para desinfetar a fralda? Daí eu costumava usar ele só a metade de uma tampinha num balde cheio de água para colocar os absorventes, principalmente de microfibra dentro. Daí quando eu fui ler o rótulo, eu vi que o lisoforme ele só tem ação bactericida quando usado puro. Se você diluir ele em água, ele não tem mais esse poder bactericida, né? E daí você tem que deixar agir por no mínimo 10 minutos. Na lavagem das roupas, tá falando para você utilizar meio copo americano, 90 ml, no processo final de lavagem e não é preciso enxaguar. Bom, se você for seguir à risca o que está no rótulo, para desinfetar a fralda, você teria que despejar esse frasco inteiro num balde e tentar colocar os absorventes e as fraldas lá dentro, né, de forma que fique de molho, submerso no lisoforme, sem diluir em água e deixar por no mínimo 10 minutos. Então, a quantidade de produto que você vai gastar para desinfetar as fraldas e os absorventes que você tem na sua casa vai ser muito grande. Então, financeiramente é inviável e também é uma química forte, né? Não deixa de ser química, para você estar colocando ali na fralda, no absorvente. Eu sei que depois você vai fazer uma lavagem, né? Para fazer vários enxágues e retirar esse produto, mas mesmo assim é um excesso de química que, ao meu ponto de vista, é desnecessário. Bom, em alguns casos especiais, né, como esses que eu falei, principalmente quando tem alguma infecção por fungo, fungo é uma coisa bem difícil de lidar. Se ele ficar algum resquício na fralda, ele pode se proliferar e pode voltar a ter uma reinfecção.
Então, fungos sempre tem na fralda, só que quando saem do controle, daí é prejudicial, né? Então, caso você precise desinfetar a fralda que esteja com fungo, com alguma infecção viral, bacteriana, daí tem a opção de você usar o hipoclorito de sódio, né? Esse produto ele é bastante controverso para utilizar nas fraldas. Alguns sites indicam fazer o molho com hipoclorito de sódio sem problema, ele diluído na água, né? E outros sites já proíbem, fala que não pode usar hipoclorito de sódio, que tem outras formas que também são eficientes para matar essas bactérias, esses fungos, e não tem necessidade de usar o hipoclorito de sódio. Esse aqui, pelo menos, é mais barato do que o lisoforme, daí se você precisa de uma quantidade maior para desinfetar muitas fraldas e muitos absorventes, é mais acessível, né? Em termos financeiros é mais acessível. Também é importante falar que não pode ser usado misturado com outras substâncias, como por exemplo o vinagre, porque senão pode reagir e formar ácido clorídrico. Então não é legal. Outra coisa, se você mora em região que tem água dura com ferro, daí pode ficar manchado, né? Eu tive a experiência que eu viajei para um lugar que a água era dura e as fraldas saíam da máquina com várias manchas amarelas. Daí eu tava achando que era cocô, mancha de cocô que ficava depois da lavagem. E depois eu vi que não, que todas as fraldas, mesmo as que estavam só com xixi, ficavam com a mancha amarelada, de ferrugem mesmo. E daí eu vi que é porque a água no lugar que eu fui era água dura. Então, se você usar que boa, por exemplo, para colocar de molho em lugar que tem ferro na água, vai precipitar o ferro e vai manchar mais ainda as fraldas. Mas esse problema do ferro, ele foi resolvido logo que eu voltei para casa, para minha casa, e aqui a água não é dura, né? Então, logo na lavagem normal, sem adicionar nenhum produto diferente, todas as manchas de ferrugem saíram das fraldas, não foi preciso fazer nenhum esforço. E também o ferro não vai ser prejudicial para a pele do bebê. Se por acaso você mora na região que tem ferro na água, daí se ficar manchado, né, vai ser só um problema estético mesmo, não vai ser prejudicial para a pele do bebê. A questão é quando você tem água dura por outros minerais, principalmente cálcio e magnésio. Daí tem algumas coisas que você pode adicionar na água logo quando for fazer a lavagem, né, com sabão, com detergente e também nos enxágues de preferência. Por exemplo, o bórax. Eu não tenho aqui para mostrar, mas o bórax pode ser usado para amaciar a água, né? Daí o problema de lugares que tem água dura é que se você for fazer vários enxágues depois da lavagem com detergente, pode ter o acúmulo de minerais, né, no tecido e pode ter problema de permeabilização, de amônia. Então, se você mora em lugar que tem a água dura, vários enxágues pode até ser prejudicial, né? Mas aí cada caso é um caso diferente, então, como a maioria das águas no Brasil são águas até ácidas, né, com pH ácido, eu não vou entrar muito em detalhe sobre isso. Bom, outra forma de você desinfetar uma fralda sem usar o hipoclorito de sódio, então esses quaternários de amônio, seria usar o alvejamento por oxigênio, né? E daí a água oxigenada, né, que é o peróxido de hidrogênio, ela pode ser usada para desinfetar. Mas a quantidade que você vai precisar é muito grande, então pode ser que fique inviável, né? Mas se você tiver uma fralda que está manchada, que você quer só tirar uma mancha pontual,
daí a água oxigenada funciona muito bem. Você coloca uma tampinha dessa por sobre a mancha, deixa ele agir por uns 10, 15 minutinhos e depois já pode esfregar e ver se a mancha conseguiu ser retirada, né? Então, a água oxigenada tem efeito sim para desinfecção, mas eu uso mais para tirar a mancha. Bom, também nessa linha de alvejamento por oxigênio, né, tem o percarbonato de sódio, que é o princípio ativo do Vanish. O Vanish tem percarbonato de sódio na composição, daí no rótulo fala que ele tem de 30 a 50% de percarbonato de sódio e também de 30 a 50% de carbonato de sódio. Contém ativos aniônicos, não iônicos, enzimas. Ele também, esse aqui, o branco, ele tem o branqueador óptico, então não é legal usar ele. Dê preferência para esse rosa, que tem pessoas que falam que pode usar à vontade, sem nenhum problema, mas tem alguns sites, alguns fabricantes que falam para usar com moderação, em pequena quantidade, só uma vez por mês. Então, além da capacidade de tirar mancha também, o Vanish, o percarbonato de sódio, ele pode ter ação desinfetante, né, bactericida também. Daí você não precisa usar o cloro, né, o cloreto de sódio. Daí você pode acrescentar na lavagem das fraldas ou pode deixar de molho no Vanish, né, de preferência com água morna, 40, 50 graus de temperatura, que daí ele se dissolve melhor e age melhor também para retirada das manchas e para desinfecção, né, da fralda. E daí é uma alternativa para caso você tenha alguém alérgico ao hipoclorito de sódio em casa, ou para caso você mora em regiões que tem água dura, também é uma ótima opção. Não é tão caro, né? Até porque você não vai usar grandes quantidades. Então, é possível sim de desinfetar fraldas com o Vanish. Outro produto que também pode ser usado para desinfetar fralda, bactericida, fungicida, é o óleo de melaleuca. O óleo de melaleuca, ele é um óleo essencial concentrado, daí você usa apenas algumas gotas no processo final de lavagem, já no último enxágue. A questão é que ele é eficiente para matar bactéria e fungo, só que na quantidade que a gente geralmente usa para fazer o último enxágue, né? São algumas gotas para vários litros de água, então ele acaba que fica muito diluído. No final das contas, as fraldas ficam sim cheirosas, mas o efeito de desinfecção em si não é comprovado, né? Não se sabe se realmente ele consegue matar todas as bactérias e os fungos que estão ali. Eu acredito que ele ajude, sim, é uma opção para conseguir pelo menos ajudar nesse processo final para matar algum restinho de bactéria, de fungo, mas ele é opcional, né? Caso você não queira usar, também não vai ser tão importante. Existem alguns estudos também que falam que ele pode ter algum efeito hormonal também no sistema endócrino, principalmente de meninos, que podem crescer as mamas, mas são estudos muito preliminares e não se tem evidências mais concretas, né? Não só o óleo de melaleuca, mas óleo de lavanda também teriam esses efeitos endócrinos, né? Então, mas não se tem nada comprovado. E eu acredito que na concentração que ele é utilizado, né, para fazer esse último enxágue nas fraldas, não vai ser tão importante, não vai ficar diretamente em contato com a pele do bebê. Então, eu não acredito que tenha grandes problemas. Bom, agora eu vou falar sobre o bicarbonato de sódio. Ele pode ser usado na lavagem junto com o detergente para potencializar a ação do detergente.
Em água morna ele ajuda ainda mais na limpeza, né? Só que ele tem uma questão que ele amolece as fibras, né? Para que a sujeira se solte mais facilmente. E daí, por causa disso, ele não deve ser usado com tecido de bambu rayon, que são os tecidos de bambu terry, por exemplo, que são esses aqui, que são atoalhados de bambu, e nem com os de bambu cotton também, porque eles podem fazer com que a fibra do bambu seja destruída e volte para o estado inicial de como ela era antes. Porque essa fibra de bambu ela é feita a partir de um processo químico muito forte, né? E daí eu não entendo muito bem, mas por algum motivo o bicarbonato de sódio, né, por ele penetrar e amolecer a fibra, ele pode destruir os absorventes, as fraldas que tenham bambu rayon, né, a fibra do bambu na sua composição. Então deve ser usado com cautela. Bom, além disso, se você usa uma quantidade muito grande de bicarbonato, por exemplo, para tentar consertar o pH da água onde você mora, daí pode ser que ele não dissolva totalmente na água, né? E daí o atrito dos grãos de bicarbonato com a fralda, principalmente com o pool, que é um material impermeável, pode danificar. Mas se você não colocar muito, colocar bem pouquinho e dissolver por completo, não tem problema. Bom, agora eu vou falar sobre o vinagre. O vinagre, ele é bem polêmico, né? Algumas pessoas sempre usam como amaciante no processo final, no último enxágue, na lavagem das fraldas. Outras pessoas usam antes, né? Antes de colocar na máquina para reagir com o xixi, com a amônia e diminuir um pouco do odor. Mas o fato é que ele pode estragar o pool, o tecido impermeável, ele pode estragar o elástico também das fraldas e dos absorventes que tem o elástico, se usados com bastante frequência. Então, o vinagre ele não é um bactericida comprovado, né, assim, mas ele tem o efeito assim de matar alguns micro-organismos. E o uso dele é principalmente para amaciar, né, as fraldas, para substituir o amaciante, já que não pode usar amaciante de jeito nenhum, para diminuir o odor de urina também e para te retirar qualquer resquício de sabão que possa ter ficado após o enxágue, no último enxágue, porque ele ajuda a quebrar as bolhas de sabão, o resquício de sabão que tiver na fralda. Bom, para ilustrar o quanto o uso do vinagre e do bicarbonato de sódio é polêmico, eu tenho um folhetinho aqui da Dipano em que está escrito para não usar amaciante, bicarbonato ou vinagre. Daí a Dipano não recomenda o uso de vinagre e nem de bicarbonato. As fraldas deles são com exterior em pool e interior em suede. Daí a Happy Flute, que também tem fraldas com exterior em pool e interior em suede, já fala aqui abaixo do item 3, dica, use bicarbonato de sódio, né, que é o baking soda, para remover o cheiro de urina e o vinagre para remover o bicarbonato de sódio. Então, são informações contraditórias, né, sobre fraldas que são feitas do mesmo material. Um fabricante fala que não pode usar, o outro fala que pode. Então, é só para ilustrar o quanto que existe, né, de polêmica, de informações contraditórias sobre o uso desses produtos aqui, da maioria deles, né. Se você for consultar os sites, você vai ficar perdido, porque são muitas informações e muitas vezes são contraditórias. Bom, agora eu vou falar sobre o álcool.
O álcool, ele pode ser usado não para desinfetar as fraldas em si, mas para tirar mancha, para deixar mais branquinha. Daí você dilui em água e coloca a fralda absorvente de molho por alguns minutos, né, antes da lavagem. Também indo nessa linha, né, de informações contraditórias, aqui eu tenho o folheto da Bebês Ecológicos. Daí, com relação à lavagem, deixa eu ver onde que eles falam aqui. Aqui. Utilize apenas 1/3 da quantidade recomendada de sabão de coco para a lavagem das roupas, ou simplesmente 3 tampinhas de álcool para uma máquina de lavar. Bom, isso daí não é verdade, né? Como eu já mostrei no outro vídeo sobre detergentes e sabões, daí 1/3 da quantidade de sabão de coco com certeza não vai funcionar. Pode até funcionar por um tempo, mas depois pode ser que dê problema como deu pra mim, né? E daí, para eliminar manchas ou retirar resíduos de sabão, utilize água quente nas fraldas ou coare ao sol. Muito cuidado com a água quente. As fraldas que têm o tecido com pool, que não é o caso da Bebês Ecológicos, né? Mas serve para as outras fraldas, elas não podem ser lavadas com temperaturas acima de 40 graus. Alguns sites mais permissivos até falam que você pode lavar uma vez ou outra com altas temperaturas. Inclusive no ciclo para lavagem sanitária, né? Nas máquinas que tem a opção até de 90 graus, você pode usar essa opção uma vez ou outra para desinfetar, sem usar nenhum produto químico, só água quente. Mas isso é verdade para os absorventes e para pre-folds, para fraldas que não tenham impermeável em pool, isso é verdade. Mas para fralda que tem pool ou que tem um impermeável de PVC mesmo, como algumas fraldas brasileiras têm, temperaturas muito altas, acima de 40 graus, não é indicado. Também tem alguns sites que falam, caso você tenha alguma infecção por fungo, a temperatura de 60 graus já é suficiente para matar quase que 100% dos fungos que estão na fralda. Então, não tem necessidade de usar hipoclorito de sódio, Vanish ou qualquer outra coisa mais agressiva nas fraldas. Basta colocar em temperaturas acima de 60 graus ou próximas de 60 graus que grande parte dos fungos vão morrer. Então, é mais uma informação que está aí e daí eu não sei até que ponto realmente funciona ou não. Bom, para finalizar, eu vou falar sobre o shampoo anti-resíduos. Eu tenho aqui um shampoo da Pantene. Ele é feito de vários tensoativos, né? Principalmente tensoativos aniônicos, que é o mesmo que tem em alguns detergentes para roupas de bebê, que são detergentes mais suaves. E também tem tensoativos anfóteros, tensoativos não iônicos. É um conjunto, né, de vários tensoativos que são mais suaves, né, até para não agredir o cabelo, né, já que ele é para cabelo. E também ele não vai ser prejudicial às fraldas. A questão é que muitos desses shampoos têm na sua composição alguns tensoativos derivados do óleo de coco, como por exemplo cocamidopropilbetane. Daí eu vou até deixar abaixo do vídeo o link de um artigo que fala sobre o potencial alergênico desses tensoativos, porque apesar deles serem mais suaves, menos irritantes, ele tem um certo potencial alergênico, não pelo tensoativo em si, mas principalmente pelas impurezas que estão presentes ali durante o processamento para formar esses tensoativos, né? Então, inclusive não é indicado para ficar muito tempo em contato com a pele. Mas não é o caso do shampoo, né?
A gente vai lavar as fraldas ou os absorventes que estão impermeáveis, né, para tirar o resíduo que tá ali e vai fazer bastante enxágue depois, até de repente lavar com água quente, enfim, para não ficar resíduo do shampoo anti-resíduos. Então é isso que eu tinha para falar. Espero ter ajudado. Eu sei que esse é um assunto polêmico, mas se você tem alguma opinião contrária ou se de repente tem um esclarecimento maior a respeito de algum desses produtos, por favor, deixe no comentário e eu vou procurar responder e é bom que acrescenta nessa discussão, né? É isso que eu tinha para falar. Até o próximo vídeo. Tchau!